A graça e a paz do Senhor a todos. Nesse vídeo nós vamos continuar sobre os atributos de Deus. Agora nós estamos na segunda parte, essa é a parte 2. Nós vamos fazer 3 vídeos. O primeiro vídeo foi Deus como um ser espiritual e pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus. E no próximo e último vídeo vamos falar sobre a santidade de Deus. O intuito desses vídeos é fazer com que as pessoas conheçam mais a Deus. Porque para nós se relacionarmos com Deus como pessoa, como soberano, nós temos que conhecer. Para nós agradarmos a Deus, nós temos que entender a sua vontade, né? Nós temos que conhecer o seu caráter, os seus princípios. Então, esses 3 vídeos que está sendo gravado, né? O terceiro é o segundo, vai ter mais o terceiro, é justamente para isso, para nós não termos uma visão errônea de Deus. Então vamos entender um pouco do ser pessoal de Deus, do caráter moral de Deus, ok? E hoje vamos falar sobre a justiça de Deus. Deus é justo. Aqui em Salmos, que é o nosso texto de partida, Salmos 119, versículo 136, Salmo 119, versículos 137 e 138, diz assim: Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. Então, Deus é justo. A palavra justiça no hebraico tem algumas variantes, mas uma delas é sedak ou sedek, que é ser reto, ser justo. E a palavra na Septuaginta, né, da tradução Septuaginta do grego para o grego é dikaiosine ou dikaioine, né, que é justiça. Então, Deus é um ser justo, Deus é um ser reto. Eu quero ressaltar e salientar três pontos sobre a justiça de Deus. É bem verdade que tem vários, mas eu não posso ser muito extenso. Então, o primeiro ponto que eu vou falar é sobre a justiça de Deus na sua conduta reta, né? Da sua conduta íntegra. Segundo ponto, a justiça de Deus demonstrada na sua graça e no seu amor. E o terceiro é a justiça de Deus no seu julgamento incorrupto ou incorruptível. Deus julga de forma incorruptível e reto. Então, o primeiro ponto é a justiça de Deus segundo a sua conduta reta e perfeito. Deus é perfeito. O homem no Éden, ele foi feito, ele era justo, mas ele não era perfeito, né? Na sua essência. Deus, ele jamais pode se desviar. Adão e Eva foram feitos, né? O homem ali, eles eram reto e justo. Só que eles tinham a tendência a se esquivar para a corrupção, para se desviar para o pecado, né? Porque pecar é errar, é você errar o alvo. Então, Deus, ele jamais pode errar o alvo. Deus é incorruptível, sempre ele andará em justiça. Esse atributo dele jamais mudará. Então, na conduta de Deus, né? Eu saltei alguns pontos aqui. Deus se revela a sua justiça na sua conduta reta. Primeiro ponto, ele vela pela sua palavra. Números, capítulo de número 23. Vamos abrir. Eu gosto de abrir assim para participar e ser um pouco mais natural, né? Então, Números, capítulo de número 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então,
E a palavra diz também que céus e terra passará, mas a palavra de Deus não passará. Então, o que ele falou, tudo se cumpre. Deus não, ele não mente, ele é justo em suas palavras, em suas promessas. Então, dentro da justiça de Deus, ele vela por tudo que ele falou, por tudo que está escrito, cada promessa. Tanto é que não tem como as pessoas que refutam as escrituras, o próprio tempo, porque ela é milenar escrita, né? Então o próprio tempo mostra a seriedade, a severidade das palavras de Deus, da escritura, porque tudo que ele prometeu e tudo que ele falou se cumpre. Então Deus é justo. O homem, ele é tendencioso a mentir, né? Então o primeiro ponto que eu aprendo da justiça de Deus é que ele cumpre com a sua palavra. E quem segue a ele, quem é cristão e diz ser servo de Deus, tem esse atributo moral nele, cumpre. Ele fala, ele cumpre, ele vela pela sua palavra. Segundo ponto que eu salientei da conduta reta, né, que uma das coisas que revela a justiça de Deus, que é a sua conduta reta e íntegra e moral e incorruptível, é a imutabilidade. Deus é imutável. Ele não sofre variações, mutações. Ele não fala algo hoje, amanhã fala outra coisa. Ele não age de uma forma hoje e daqui a um tempo ele vai agir de outra forma, neutralizando aquela ação dele lá atrás. Não, ele é imutável, ele não muda. O tempo, as estações, não pode mudar a integridade de Deus. Está escrito ali em Tiago, vamos para o Novo Testamento, né? Carta de Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1 diz assim, e o versículo de número 17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Um dia para ele, né, é como 1000 anos, ou seja, ele não sofre mutação, ele não sofre variação. Nele nós podemos confiar de forma plena, ele já vai mudar. A sua personalidade é íntegra, intacta, ele não muda. Né? Nós vemos aí os homens, eles mudam, né? O mundo por si só, o sistema mundano, ele muda, mas Deus é imutável, sua conduta é irrevogável, ele não muda. O terceiro subponto que eu salientei sobre a conduta reta de Deus é que ele não pode ser tentado. Ele não pode pecar, porque ele é perfeito. Está aqui também inserido em Tiago, pode deixar aberto aí, o capítulo 1 também, e versículo de número 13, diz assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, Deus não pode ser tentado pelo mal. A sua justiça é inabalável, é intocável. Nada pode tentar a Deus, nada pode manchar a integridade de Deus. Ele não cede à corrupção. A justiça dele é intocável. Então, o primeiro ponto que eu saltei aqui é a justiça de Deus revela a sua conduta moral. Ele vela pela sua palavra, ele é imutável e ele não pode ceder ao pecado. O segundo ponto é sobre a graça e o amor de Deus. Esse ponto aqui eu quero salientar mais e que você preste muita atenção. A graça e o amor de Deus têm sido banalizados nesses últimos dias, né? Estão supervalorizando a graça e estão adulterando realmente a essência e o teor do que é graça de Deus. A palavra graça é favor imerecido. As pessoas em sua conduta, principalmente nós cristãos,
às vezes agimos como se merecêssemos alguma coisa de Deus. Graça é para nos constranger, graça é para nós entendermos que nós éramos incapazes de pagar o que foi feito ali na cruz e temos vergonha e temos temor de Deus. A graça, queridos amados, ela é mais severa do que a lei, porque a lei, e nós vamos ler isso, a lei não foi sangue humano, não foi o sangue carmesim de Jesus. A lei era sangue de bode, de touro, mas a graça foi pelo sangue imaculado de Jesus. Então não brinquemos, não supervalorizemos a graça, não banalizemos o amor de Deus, a graça dele. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo de número 2. Efésios 2, vamos ler alguns versículos. Olha só, Efésios capítulo de número 2, versículo 4 até o 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Então, a graça e o amor de Deus tem que ser zelado. Nós não podemos pisar na graça e no amor, nós não podemos banalizar e como desculpa, que Deus, que todo mundo peca, que Deus é misericordioso. Ele é misericordioso e Ele demonstrou na cruz. E nós entendemos, em um texto bem conhecido, João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, tal maneira é porque Deus, o pecado causa repulsa em Deus. Então, alguém tinha que aplacar a ira de Deus. E esse alguém foi Jesus. A dívida foi paga, em Colossenses fala. Nós não poderíamos pagar, por isso que é favor. Então isso tem que causar em nós, não é algo assim para, como que nós merecíamos alguma coisa. Não, nós não merecíamos, por isso que nós temos que ter constrangimento e temor e vergonha, ok? Em cada passo que nós formos dar, nós temos que entender se estamos pisando no sangue de Cristo. Nós, irmãos, em João 3,16 ele fala que nós íamos, o homem ia perecer no Guiena, no lago de fogo eternamente. E Jesus veio para aplacar a ira de Deus da cruz, com um sacrifício perfeito. Então a graça não pode ser banalizada. Romanos 3, capítulo 3, o versículo 23 até o 26 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. 26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, nós temos que ter total reverência pelo amor e a graça de Deus. Foi Jesus que nos justificou e nele nós somos justificados.
a ira de Deus é aplacada em Cristo. Então nós temos que ter vergonha diante de Deus. Nós temos que ter aquele sentimento de dívida, né? Aquela gratidão e fazer de tudo para agradar o nosso mestre, ok? Então é demonstrada a justiça de Deus na sua graça e no seu amor. Mas graça não é desculpa para massagearmos o nosso ego. Graça e amor de Deus não é desculpa para neutralizarmos o pecado do coração. O pai repreende o filho que ama. Então, Deus demonstra o seu amor na repreensão e na justiça. Quem não é repreendido é bastardo. Olha o que a Bíblia diz também em Hebreus, capítulo de número 10. Esse texto é extraordinário. E nesse tópico aqui, o segundo ponto, é o texto-chave. Hebreus, o capítulo 10, do 26 a 31, olha o que diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, olha só, ele salienta a graça. De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, a graça está sendo banalizada. O amor de Deus está sendo banalizado. Que amor é esse que não constrange? As pessoas verbalizam que o amor de Cristo constrange. Constrange em que sentido? Constranger é eu ter vergonha, é eu sentir a minha miséria. O amor de Deus tem que causar isso em mim. Eu era incapaz de pagar aquela dívida. Eu era incapaz de aplacar a ira de Deus. E o amor de Deus foi demonstrado em Cristo para me constranger de verdade, para me causar vergonha e tristeza dos meus pecados. Aleluia! Aleluia! Estão banalizando a graça, irmãos. A graça revela a justiça de Deus também. O amor revela principalmente, o amor de Deus em Jesus foi para revelar a sua justiça. Alguém tinha que fazer alguma coisa, foi Jesus que fez, não foi eu e você. Isso é graça. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 28 e 29, diz assim. Hebreus 12, 28 e 29. Pelo que tenho recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Nós temos que servir pela graça, agradando a Deus, longe do pecado, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, essa historinha, né, de alguns pregadores aí, contemporâneo, né, coaching, supervalorizar a graça, o amor de Deus, né, eles enfatizam o amor de Deus maquiando algo. Tá nebuloso esse tema. A graça de Deus está sendo banalizada e o amor também, porque a justiça de Deus revela a sua graça, revela o seu amor, revela o seu favor para com o homem. Então pensemos nisso, irmãos. E sobre a justiça de Deus, o terceiro ponto que eu salientei aqui é justamente Deus como juiz, é justamente Deus como julgador de todas as coisas. A sua justiça revela o seu julgamento incorrupto ou incorruptível. Deus é juiz. Então, e quando ele julga, o julgamento dele não tem barganha, não tem propina, né? Não é igual o juiz humano que é comprado, que é corrupto, de forma nenhuma, não tem desculpas. Você observa que Adão e Eva Deus pergunta quem pecou, Eva? Foi
Foi a serpente. Quem te fez pecar? Não, foi a Eva. Foi a mulher que tu me deste. Quem te fez pecar foi a serpente. Não teve barganha ali no Éden. Deus demonstrou a sua ira sobre o pecado e a sua justiça sobre o pecado, porque Ele não tolera o pecado, ok? Então não tem barganha, Deus é justo, e como justiça Ele conhece cada coração. Olha o que a Bíblia... E outra coisa, um dos atributos de Deus que todo mundo conhece é a onisciência. Deus, como juiz, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que está no meu e no seu coração. Então para Ele não tem desculpas. Não tem. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 18. Gênesis 18, né? Versículo de número 25. Diz assim: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, Deus, Ele não põe o justo com o ímpio, nem o ímpio com o justo. E muito menos ele tem o justo por ímpio. Ou o certo por errado, ou o errado por certo. No julgamento de Deus, no crivo de Deus, na jurisdição de Deus, não tem valores invertidos, que nem hoje. Os valores estão totalmente invertidos. O correto virou errado, e o errado virou correto, e etc. Então, diante de Deus, o certo é certo e o errado é errado. Não tem valores invertidos, não tem barganha. Olha o que a Bíblia diz em Salmos, Salmos 7, Salmos não tem capítulo, Salmos 7, versículo de número 11. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Então, Deus, Ele é um juiz justo. Ele se ira contra o pecado. O pecado causa repulsa e ânsia diante de Deus. Salmos, também dentro desse assunto, Salmos 9, versículo 16 e 17 diz assim: o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Todas as pessoas que se esquecem de Deus, e esquecer de Deus não significa que eu estou com a Bíblia na mão e indo para a igreja, ou tendo uma vida aparentemente justa, que eu se lembro de Deus. Se esquecer de Deus é você não andar de forma justa e não fazer o que a palavra de Deus manda. E não se entristecer contra o mundo e o pecado, mas sentir o que Deus sente. O Salmo, verso 11, Salmo 11, verso 5 diz assim: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Deus, Ele se ira todos os dias, como fala em Salmo 7:11, e Ele aborrece as ações do ímpio, Ele aborrece a prática do pecado. Então, Deus, Ele se ira, irmãos, né? E o amor de Deus manifesta a sua justiça. Estão maquiando o amor de Deus, né? E dessa forma as pessoas estão se entregando ao pecado, achando que Deus está se agradando, estão massageando o ego, estão passando a graça e o amor de Deus de forma errônea. Tem pessoas, né? Tem pregadores que dizem que Deus, que não acreditam no Deus irado. Pelo contrário, a ira é um atributo desfavorável de Deus, mas é atributo de Deus também. E tem que ser colocado em pauta, e tem que ser colocado em conta isso. Aleluia. 1 João, capítulo de número 2, primeira carta que escreveu João, olha o que a Bíblia fala aqui. Versículo 1, capítulo 2, verso 1, 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, não peguemos o pecado, irmão, como emblema de massagear o nosso ego, para continuarmos pecando.
O justo pode pecar? Pode, mas ele não vai viver na prática do pecado, ele não vai colocar desculpinhas para pecar. E outra coisa, tem até música que fala que meu advogado é o meu Senhor, ele me livra do acusador, né? Só que nós esquecemos que esse advogado é justo, ok? Os advogados humanos, eles recebem propina, eles são barganhados. Muitas das vezes eles protegem as obras más do réu, mas Jesus é justo. Ele não vai ter o certo como errado ou errado como certo. Pelo contrário, certo é certo, errado é errado. Ele é advogado justo. No tribunal de Cristo, a verdade vai prevalecer. No tribunal do juízo final que está inserido em Apocalipse 20, as obras dos ímpios vão ser manifestas e Deus vai suscitar a sua justiça ali. Não tem barganha, desculpas diante de Deus, ok? Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 2, versículo 6. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Jeremias, vamos lá no Antigo Testamento, né? Um texto bem conhecido, Jeremias, capítulo de número 17. Aleluia. Jeremias 17 diz assim, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, né? Enfermo, desesperadamente enfermo. Quem o conhecerá? 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, que é as intenções, os pensamentos do coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Tem um jargão popular, um provérbio que as pessoas falam: Deus conhece meu coração, Deus conhece o coração. Realmente, Deus é onisciente, Ele conhece o coração. E Ele vai dar a mim e a você o que as nossas obras, as intenções do nosso coração. Então, isso é causa de causar temor, o que Ele conhece, ou isso é uma forma de usar como um jargão, como desculpa para proteger o pecado oculto do coração? Porque diante de Deus, diante do juiz de toda a terra, não tem barganha, não tem desculpa, né? E nós usamos isso como subterfúgio para pecar. Deus conhece o coração. Se Deus conhece o coração, é justamente isso. Davi, ele foi rei porque Deus conhecia o coração dele, mas o coração de Davi, se você estudar a palavra, afinco, você vai ver que ele temia a Deus. Por isso que Deus escolheu ele como rei. Ele foi o segundo coração de Deus, e no coração dele estava obedecer e executar todos os desígnios de Deus. Ok? Então, esse ali é o contexto que Deus conhecia o coração de Davi. E Ele conhece o meu e o seu coração, e Ele vai recompensar a cada um segundo as obras do nosso coração e segundo as nossas obras. Então, reflita nessa palavra. 3 aspectos que revelam a justiça de Deus, a conduta reta de Deus. Deus é justo e reto, então vamos andar reto. Se lembra de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Ali está a justiça de Deus naquele homem. Ok? Então, segundo ponto, a graça e o amor de Deus revela também a sua justiça. Mas não vamos banalizar a graça e o amor de Deus. Em Hebreus 10, 26 e 31, você viu lá que a graça de Deus é mais severa que a lei, cobra mais do que a lei, porque foi o sangue de Cristo e não podemos pisar. Terceiro ponto, o julgamento de Deus é incorruptível, ele não é comprado, não é barganhado. Então vamos temer. Espero que esse estudo de hoje fale ao seu coração e ao meu coração. O atributo de Deus é justiça, ok? Deus é justiça, é reto. Esse é o atributo dele, irrevogável. Fique com essa palavra. Na outra semana, toda semana, eu vou colocar mais um vídeo sobre a série Atributos de Deus. Esse é a segunda parte, vai ter mais uma parte, que vai ser a última, que é sobre a santidade de Deus. Reflite, irmão, que esse vídeo possa ter te ajudado, em nome do Senhor Jesus. Durante a semana também,
Eu vou colocar um vídeo curto para você refletir. Esse é o canal Dissertando as Escrituras, para ajudar a sua fé, e esse propósito dessa série é fazermos conhecer mais a Deus, porque só iremos agradar a Ele a partir do conhecimento que temos dele, né? A Bíblia fala: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Em nome do Senhor Jesus, fica na paz.